Nós estamos aqui, dê boas-vindas para a pessoa que está do seu lado, para a pessoa que está ao seu redor. Todos são bem-vindos à casa de Deus. Hoje é um tempo chuvoso, um pouquinho frio, o pessoal acho que ficou intimidado para sair de casa, né? Mas não tem problema, em breve acho que vai chegar mais uma leva aí. E, bom, hoje vai ter o tempo da Santa Ceia, um tempo muito especial perante a igreja, a gente poder cear junto na mesa de Deus. E vai ser um tempo muito bom, e eu creio que a mensagem vai nos preparar para esse momento, amém? Olha o tema aí, ó, oração poderosa e eficaz. É bíblico esse termo, irmão? Sim, né? A Bíblia, ela fala que a oração de um justo ela é poderosa e eficaz. Ela fala muitas coisas a respeito de oração. Mas, para a gente não perder muito tempo, eu gostaria de entrar no trecho de Tiago 5. Na verdade, eu gostaria de, antes de começar a pregar, ler ele na íntegra. E aí, conforme nós vamos entrando aí nos pontos da pregação, a gente vai lendo alguns trechos para fixar no nosso coração. Então, se você tiver Bíblia aí, você acompanha Tiago 5, do 13 ao 20. Vamos ler a palavra de Deus. Tiago 5, versículo 13 a 20. Entre vocês, há alguém que está sofrendo? Que ele ore. Há alguém que se sente feliz? Que ele cante louvores. Entre vocês, há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo, em nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. E orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra produziu seus frutos. Meus irmãos, se alguém de vocês se desviar da verdade, e alguém o trouxer de volta, lembre-se disso. Quem converte um pecador do erro, do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Senhor, essa é a Tua palavra que está diante de nós. Oramos para que o Espírito Santo venha ensinar o nosso coração. Ministra, Senhor, usando a minha vida aqui hoje, nessa tarde. E nós realmente queremos experimentar, Deus, uma vida de oração com poder, uma vida de uma oração que tem eficácia e que cumpra aquilo, Deus, que vem da Tua vontade. Nos ensina a orar, Senhor, nos ensina a clamar o Teu nome, nos ensina, Senhor, a nos colocarmos com uma vida de oração diante do Senhor no tempo que nós temos aqui na terra. Ensina a Tua igreja a orar, e por meio dessa pregação, Senhor, que seja um estímulo para nós, quando sairmos daqui, realmente cultivarmos essa vida de oração, Senhor. Nós somos gratos, porque é uma oportunidade que nós temos de aprender, por meio do Espírito Santo, a interceder pela Tua igreja, pelas obras missionárias e por tantas vidas que podem ser salvas por meio da oração, por meio da pregação do Teu Evangelho e do Teu poder, Senhor. Venha nos usar conforme é do Teu agrado, Senhor. E em nome de Jesus, que o Senhor tire tudo aquilo que possa impedir, Senhor, o nosso coração de aprender. Que o Senhor afaste toda a armadilha de Satanás para roubar essa palavra do nosso coração e que ela venha dar fruto e multiplique, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu escolhi esse tema hoje, não querendo ser repetitivo com relação ao tema da semana passada, mas nós falamos, né, o avivamento ele começa a partir da oração. E aí eu senti assim, bom, tudo bem, nós avançamos, falamos de avivamento, colocamos uma expectativa no coração do povo de Deus, mas e a oração? Como nós podemos estimular a vida de oração? O que seria uma oração poderosa e eficaz? Será que essa oração tem a ver com o fato de eu ficar em pé com o microfone na mão, falando alto, berrando, produzindo palavras que talvez as pessoas não entendam? Ou será que eu devo ir para a rua e orar em público? Ou será que eu devo fechar a porta, entrar no meu quarto e orar ao Senhor? Então tem muitas formas de nós orarmos, irmãos. Mas a Bíblia está nos ensinando a orar de uma forma poderosa e eficaz. Porque nós estamos aprendendo a orar sendo guiados pelo Espírito Santo. Oração, irmãos, eu sei que a gente é um pouco devagar para aprender as coisas, né? E eu tenho aprendido que oração, ela precisa ser aprimorada. A gente precisa exercitar a oração. A gente fala sobre academia, né? Você vai malhar os seus músculos fortes aí, né? E você não começa com um peso que você não consegue aguentar.
Você vai adaptando o seu corpo. E, na verdade, todo mundo que gosta de praticar atividade física sabe, se você fica ali nos 2 quilinhos 2 anos, você não vai fazer nada. O corpo ele pede mais. Você consegue mais. Você põe mais carga, e você vai criando mais resistência, vai gerando mais força. Ou seja, você está trabalhando o músculo. Agora, de repente, você fez 10 anos de academia, agora você parou. Ficou, como é que fala? Sedentário, sem praticar nenhuma atividade física. Ou, de repente, você pegou uma doença e tem que ficar num leito de hospital. Aí entra o quê? Os fisioterapeutas, para mexer nos seus músculos, para que eles não fiquem atrofiados. Então, veja, o nosso músculo está pregando para a gente a respeito de coisas espirituais. A oração da mesma forma, irmão. Se a gente está lá orando, praticando, a gente vai experimentando mais de Deus, a gente vai evidenciando as coisas que o Senhor quer mostrar para a igreja nos últimos tempos, a gente vai trabalhando no nosso coração, na nossa mente, a gente vai ficando mais sintonizado com o que o Senhor está fazendo. Mas se a gente para de orar, negligencia um dia, uma semana, um mês, um ano, o que acontece? Atrofia. Então, irmãos, a oração é uma coisa muito prática. E os homens conseguem transformar a oração numa coisa muito chata. Numa coisa mecânica, numa coisa onde você fala, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou falando essas palavras? Você parece que não está naquele momento. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas que entendem o segredo e o poder da oração, quando elas entram em oração, elas sabem que elas estão diante de Deus e que algo vai acontecer. Não é interessante? Você vê tantas pessoas oram. Algumas têm uma vida de oração que ela se mostra satisfeita, ela se mostra alegre, ela fala, eu vou entrar e vou orar diante do meu Deus, porque Ele vai trazer respostas sobre essa situação. Aí você fala, nossa, que fé. Eu gostaria de, antes de entrar no primeiro ponto, né, sobre cultivando e praticando essa oração poderosa e eficaz, compartilhar uma experiência que o Ziel Machado contou lá no seminário. E eu fiquei impressionado. Ele falou que a mãe dele era uma senhora muito simples, mas que ela temia muito a Deus. E ela tinha dito para ele que ela sabia o dia que o Senhor ia levar ela. Aí ele achava que era coisa da cabeça da veinha lá, né? Mas ele foi contando a história, como as coisas foram acontecendo, e um dia ela reuniu a família e falou, hoje o Senhor vai me levar. Fez uma oração, ele falou que escorreu uma lágrima pelo olho dela, e ela foi. Naquele dia, lógico que tem um monte de história, né? Ele conta bastante, detalhes e tal, eu estou resumindo, mas para falar o quê? Ela tinha uma intimidade com Deus, a ponto de Deus ter falado coisas para ela que ela tinha convicção. Mas antes dela entregar essa palavra para a família dela, ela teve acho que um câncer, foi para o hospital, e o médico falou, você vai ter uns 3 meses de vida. Ela falou assim, não tem como, eu tenho muitas coisas para fazer, o Senhor colocou muitas coisas no meu coração que eu ainda vou realizar, então ainda não é meu tempo, doutor. Ela falou, você pode falar o que você quiser, mas esse é o laudo, essa é a perspectiva de vida que nós estamos te dando com base naquilo que você tem no seu organismo, e não dá para passar disso. Aí ela falou que foi lá, apontou a mão para o médico e falou assim, o senhor é um doutor, o senhor estudou, mas eu creio no médico dos médicos e ele vai me curar. E aí ela foi se recuperando, ela foi melhorando. Em pouco tempo, até de uma forma impressionante, ela voltou lá no escritório do doutor e ele ficou impressionado, porque de fato ela tinha sido curada. Só que veja, eu lembro que ela falou uma data exata, né? Deus vai me dar ainda mais, sei lá, 10 anos de vida, 15 anos de vida, tipo Ezequias, né? E aí daquele tempo em diante, ela voltou a ter um câncer, e aí ela falou, doutor, quanto tempo você me dá de vida agora? E aí ela tinha falado um tanto, acho que eram 2, 3 meses. Ela falou assim, não, peraí, minha neta ainda vai nascer, tal data. Não, eu não vou morrer em setembro, eu vou morrer em outubro. Tipo assim. E aí eu fiquei ouvindo aquela história, parece uma história, um conto de fadas. Mas foi a mãe do pastor do seminário que contou, que quer dizer, que estava sendo trazida para nós, né, esse testemunho. Ele não ia mentir para a nossa sala. E ele ficou impressionado, ele falou, caramba, como é que a minha mãe tinha essa intimidade com Deus? E o pai também é um cara muito... tem uma coisa interessante, irmãos. Esse aqui é um detalhe que não podia faltar. Ela morreu não muito velha, ela tinha uma idade, assim, era em torno de 50 e poucos anos. E ela falou assim, quando eu for, o seu pai vai ficar sozinho, eu não quero que ele fique sozinho. Ele vai casar com a minha amiga fulana de tal. E você, Ziel, vai falar para ele casar com ela. Coisa louca, né? E aí é engraçado ele contando. Aí ele falou que, de repente, a única coisa que ele não podia cumprir após a morte da mãe é virar para o pai e falar, pai, agora você vai casar com a fulana porque a mamãe mandou. Então, ele ficou na dele,
E aí passou um tempo, aí o pai, já se fazem 1 ano, 2 anos, que sua mãe foi, eu me sinto sozinho, e eu estou pensando em casar, eu tenho conversado com uma pessoa, você conhece, a fulana de tal, e era exatamente a amiga da mãe dele. E eles casaram de novo, enfim, e Uziel fez o casamento. E essas histórias, irmãos, eu vejo que são engraçadas, são interessantes, mas é outra pessoa contando. Quais histórias nós estamos contando a respeito da nossa vida de oração para as pessoas? Às vezes a gente passa por uma situação simples, né? Preciso entrar no vestibular, orei, Deus me colocou lá, glória a Deus. Mas tudo bem, são processos, né? Lembra que a gente falou que é tipo uma musculação, né? Esse é um ponto da oração. E o dia que você se frustrar em alguma resposta, como você obteve essa resposta de Deus? Como você lidou com aquele não? Isso é importante também, irmãos, porque é uma vida de oração. Não significa que Deus não respondeu, então Deus não fala mais comigo, eu vou chutar o balde. Nós vamos entender o que isso significa. Mas como nós podemos cultivar e praticar essa oração poderosa e eficaz? Eu tenho tentado descobrir, irmãos, porque realmente a vida de oração, ela precisa de dedicação. E hoje nós somos roubados no nosso tempo. Nós negligenciamos o nosso tempo. Teve um dia, acho que já era tarde, assim, e a Isa estava fazendo outras coisas, e eu fiquei na tentação de a gente assistir um Netflix e orar. E eu ficava naquele conflito. Eu falei, não, mas já passou o dia, o expediente, né? Acho que eu tenho o meu direito de chegar lá e assistir ter um estímulo de alguma coisa sensacional, e eu posso entrar na oração, mas eu sei que a oração eu vou ter que cavar, vou ter que trabalhar até ter uma sensação. E eu fiquei nesse conflito, e eu pensei, quantos de nós vivemos esses conflitos diariamente? Devo entrar na presença de Deus? Não, peraí, eu tenho que lavar essa louça, não dá para deixar para depois. Ou então, eu tenho que ligar para uma pessoa, eu tenho que acessar o Facebook, eu tenho que mandar esse e-mail. E a gente simplesmente faz assim, Deus, espera um pouquinho, eu já vou entrar em oração. E na hora que o negócio está pegando, você não está nem aí para o Facebook, você não está nem aí para o Netflix, você vai para Deus. Você fala, Senhor, me ajuda, porque agora estou com a corda no pescoço. Então, assim, é uma ilustração de algo real que eu sei que todos passam. Ou eu sou muito louco e só eu passo. E nós temos que entender, irmãos, como a gente pode realmente cultivar e praticar uma oração poderosa e eficaz. Primeira coisa que eu queria falar é sobre a vida pessoal, sobre determinados momentos e determinadas situações. Tiago, ele começou o trecho falando assim, se tem alguém entre vocês que está sofrendo, que ele ore. Se tem alguém que está se sentindo feliz, que ele cante louvores. O homem, ele faz assim, alguém está sofrendo, e aí as pessoas vão lá e infernizam a vida de todo mundo, porque ela está sofrendo. Ou então ele não sabe canalizar todo esse momento que ele está passando e levar diante de Deus. Eu entendo que nessa passagem o Tiago está falando assim, você está sofrendo, então vá orar diante de Deus. É um momento seu e Deus. Esse sofrimento é o Senhor que entende, Ele que sabe o que você está passando. As pessoas às vezes não sabem canalizar isso para o Senhor. E também não sabem lidar com as frustrações, com os sentimentos, com as emoções, e às vezes vai espalhando isso por todos os cantos, e de repente parece que você pegou um monte de figurinha e jogou para o alto e quer recolher depois, não é verdade? O sofrimento, irmãos, ele pode ser uma disciplina de Deus. Então nós temos que entrar na presença de Deus e falar, Senhor, estou diante do Senhor. O que o Senhor quer me ensinar? Então eu vejo que Tiago está recomendando, alguém está sofrendo no nosso meio, que ele ore. O sofrimento, irmãos, ele é um momento que chega na nossa vida que ele é super indesejável. Ninguém quer sofrer, não é verdade? Mas nesse momento, quando o sofrimento vem, nós excluímos tudo aquilo que é fútil do nosso coração. As coisas supérfluas não têm tanto valor quanto a gente achava que tinha. Tanto é que o coração que está sofrendo, ou ele questiona Deus, ou ele recorre a Deus, mas de alguma forma o coração que está sofrendo, ele vai recorrer a algo que é sobrenatural, que não tem a ver com os homens. Sabe quando não tem resposta para nada, quando você não está entendendo a situação, você, como um ser humano, foi programado para buscar a presença de Deus. É igual eu falo, né? O cara é ateu até clamar por Deus num acidente, por exemplo, né? Meu Deus do céu, o cara é ateu, mas falou, meu Deus do céu, se converteu ali aos 45 do segundo tempo. Então, o nosso coração, ele se volta para o Senhor de uma forma completa, mesmo que a gente não entenda, mesmo que a gente tenha questionamentos. Então, eu vejo que o sofrimento, ele traz algumas oportunidades. Eu queria compartilhar isso com a igreja.
É uma oportunidade de entrar na presença de Deus, como eu falei. Também é uma oportunidade de cultivar um tempo de oração sincera. Quando você está sofrendo, você não vai ficar dando voltas falando com Deus. Você vai direto no ponto, e você é direto, você é sincero, e você abre o seu coração diante do Senhor. Também é uma oportunidade, irmãos, de descobrirmos, ou então redescobrirmos a nossa dependência de Deus. A dependência total de Deus. Enquanto a gente está lá no Hopi Hari, dando risada, comendo hambúrguer, tomando refrigerante, está tudo lindo, a gente não considera Deus. Ou seja, nos momentos assim, de euforia, de alegria e tal, a gente não fica, Deus, talvez entra na segunda parte que nós vamos falar, mas a gente não entra com tanta intensidade na presença de Deus, porque não é urgente, nós estamos desfrutando. E aqui mostra que no sofrimento nós podemos aprender a respeito da nossa limitação, da nossa pequenez e da grandeza de Deus. Não foi isso que aconteceu com Jó, irmãos? Isso é bíblico. O Jó estava sofrendo, não estava entendendo nada, levantou vários questionamentos, mas ele teve oportunidade de entrar na presença de Deus, ele teve uma oportunidade de cultivar uma oração sincera com o Senhor e também de descobrir que ele depende completamente do Senhor. E aí, no que ele aprendeu? Ele falou, eu sou realmente limitado. Diante dessas coisas, eu só posso colocar minha mão na boca, tapar minha boca e ficar abismado, porque o Senhor está acima de todas as coisas, Deus. O Senhor criou todas as coisas. Isso também nos ensina, irmãos, no meio do sofrimento, nós somos conduzidos por um caminho que nos ensina a perseverar na fé. Você está na dificuldade, mas você está sempre dando um passo além, porque o Senhor está te sustentando. Você sempre dá um passo, você não desiste, porque isso é perseverar na fé. E isso faz parte do atributo de um cristão. Você persistir na sua fé, naquilo que você crê. Jó é muito legal você ler, né? Dava até para fazer um teatro, mas foi a vida do cara. Ele estava com a corda no pescoço, ele falou assim, eu não sei se eu vou morrer amanhã, maldito o dia que eu nasci, por que minha mãe me deu a luz? Ele estava realmente, assim, impressionado com a situação. Mas ele perseverou até o fim. Um outro aprendizado que nós podemos ter no sofrimento, olhar para o Senhor e não para a nossa situação ou limitação. Então ele fala, se você está sofrendo, ore. No Senhor nós podemos crescer de diversas formas. E aí nós vamos para o outro lado, né? Alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Você vê, não é pecado você se sentir feliz. Mas na alegria, no êxtase, naquele momento mágico da sua vida, que você está todo feliz, cante louvores a Deus. Isso também é parar de olhar para si e começar a olhar para aquele que te abençoou nesse momento, nessa condição. O ser humano é muito ingrato, irmãos. Quando a gente vê uma porta se abrindo, uma meta sendo cumprida, um objetivo sendo conquistado, a gente fica feliz. Mas quando é o contrário, a gente quer chutar o balde, a gente quer, muitas vezes, até brigar com Deus, entrar em discussão, em contenda. Mas veja, irmãos, os dois caminhos estão aí. O sofrimento vai vir, e a boa notícia, irmãos, a alegria também vem, amém? E aí, quando vier essa alegria, ele fala, cante louvores, é uma atitude que agrada a Deus. É um coração que foi experimentado nessa vida de oração. Eu li uma frase também, ouvi uma frase, melhor dizendo, eu não consegui pegar a fonte, eu tentei pesquisar, mas é de algum teólogo, algum pastor. Ele fala que cada vez que você murmura, você está fazendo uma oração a Satanás. Enquanto que ao passo que nós estamos louvando a Deus, nós estamos engrandecendo o nome dEle. E tem gente que consegue louvar o Senhor no meio da provação. Não é bacana isso? Você vê o cara lá no momento difícil e fala, nossa, agora ele vai jogar a lona, né? É jogar a lona que fala? Bater na lona, não sei. Vai desistir, vai sair do ringue, vai desistir dessa luta. Mas ele fica firme, porque ele sabe que o Senhor está com ele dá louvor. Então, quando a gente está louvando de alegria, irmãos, é um estado que nos impede de entrar nessa murmuração. Nós estamos diante de Deus com alegria, mas nós estamos louvando o nome dEle, e porque é a fonte da nossa alegria. Lembra? A alegria do Senhor é a nossa força. E eu vejo que tanto de um lado quanto do outro, olha o dízimo aí chegando. Tanto de um lado, tanto de um lado quanto de outro, irmãos, nós estamos nos voltando para o Senhor. Seja no sofrimento, seja na alegria, nós temos oportunidade de nos apresentar diante de Deus. Vocês conseguem enxergar, irmãos, que a oração, ela é de fato uma vida. É no sofrimento,
é no louvor, é na gratidão. E eu creio que isso é viver na presença de Deus, irmãos. Vocês conseguem enxergar que isso aqui é uma atitude pessoal, você e Deus? Você está triste? Você está sofrendo? Ore. Você está alegre, irmãos? Louve ao Senhor. Amém? Segundo ponto aí segunda parte do ponto 1. Ele também fala de uma vida coletiva, de uns pelos outros. Se entre vocês há alguém que está doente, que ele chame os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele, unjam com óleo em nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Veja que a nossa oração, a nossa vida de oração, não é só no individual, mas no coletivo. Quando ele fala assim, alguém está doente, ele fala assim, una o corpo de Cristo. Chame os líderes da igreja. Veja que tem uma hierarquia, eu não vou ficar perdendo tempo explicando todo esse texto, mas é interessante você ver que ele envolve uma liderança da igreja de Cristo, ele envolve os irmãos, e ele trabalha várias coisas no coração do cristão. Unir o corpo de Cristo por meio da prática de oração, irmãos. A sua vida você não vive sozinho, você e Deus. Nós somos uma família, nós somos o corpo de Cristo. E eu acho muito bonito você ver essa atitude que Tiago está descrevendo. Aliás, Tiago é um livro que nós deveríamos ler sempre, porque o Tiago é um livro prático. Ele fala assim, cristão, sai da sua vida teórica, sai desse meio dos livros aí, vai para a prática, vai para as ruas, abraça o irmão que está do seu lado todo domingo aí. Ele te convoca a ser prático na sua fé. E eu creio que Tiago aqui, quando fala de oração, ele não está ensinando um tratado de oração, os passos que você deve fazer para orar. Ele está falando, você está triste? Ore. Você está alegre? Louve ao Senhor. Tem um irmão seu que está doente? Chama aí os presbíteros e vão orar por ele. Ele convoca até uma ação coletiva. E foi exatamente isso que aconteceu em Atos. A gente quer avivamento, mas o avivamento sozinho não vai vir, irmãos. Não é o popstar gospel. É o corpo de Cristo. Essa é a igreja. Todos juntos. Cada um buscando individualmente, mas quando vai para o coletivo, nós oramos uns pelos outros. E, assim, eu lembro que até hoje, uns primeiros dias na Pão da Vida, quando eu vim, hoje, se a gente faz um apelo aqui na frente, todo mundo prefere ficar no seu cantinho, não é verdade? Vamos ser bem sinceros. Só que a vida cristã, ela envolve você se expor diante das pessoas. Porque ele vai falar depois lá para frente de confessar o pecado uns para os outros. Eu não estou dizendo que eu sou a favor do apelo, né? Que o cara, quem está com dor de barriga, quem está com dor de cabeça, quem está com dor não sei o quê, quem está com dor de dente, vem aqui para frente que nós vamos orar. O cara fala todas as doenças do mundo, ou seja, alguém vai vir para frente. Eu não sou a favor desse apelo, mas eu digo assim, é o momento de você se mexer no corpo, de você evidenciar que você ama o Senhor. Da mesma forma no louvor, da mesma forma quando você está no seu trabalho, você fala assim, eu quero falar com você a respeito da palavra de Deus, ou a respeito do Evangelho. O cristão, ele se expõe, irmãos. Ele não cruza os braços e fica assistindo a banda passar. O cristão, ele se envolve. Por isso que ele está falando, vá lá, ora pelos enfermos, seja aqueles que estão enfermos, seja os que estão fracos, ou seja mesmo aqueles que estão em pecado. Ele fala, vai lá, você faz parte do corpo. Ah, mas eu não sou pastor. Ok, o pastor tem uma função específica no corpo, mas todos nós somos o quê? Sacerdócio santo. Ah, sobre mim e sobre você é uma responsabilidade, irmãos. E a mesma oração que eu posso fazer, você também pode. Obviamente, ele faz aqui, chama os presbíteros para que eles vão ungir com óleo. Mas depois ele vai falar, confesse os seus pecados uns para os outros e orem uns pelos outros para serem curados. A cura vem também. Isso é uma dinâmica. Vocês não gostariam de ver essa dinâmica no corpo de Cristo? Cada um fazendo parte disso? Ah, não, peraí, vamos esperar o Simeon vir, porque ele vai vir na segunda edição do treinamento de cura e libertação. Você fica 1 ano todo zoado porque o Simeon não veio para o Brasil. Não dá, irmãos. Ah, vamos esperar o apóstolo tal, o profeta tal. Não, é o corpo de Cristo. Uns pelos outros. Isso é muito poderoso, irmãos. Às vezes na empresa é cada um por si. No mercado de trabalho, cada um por si. A sua carreira é minha carreira. Se eu precisar puxar o seu tapete, eu vou puxar porque eu preciso estar sempre atualizado, sempre na frente, sempre vitorioso.
porque é o meu nome, é a minha carreira. Mas na igreja não devia ter essas coisas, irmãos. E isso tem a ver com intimidade com Deus. A igreja, ela persegue alguns figurões do meio gospel, porque eles têm algo a falar, mas eles têm a mesma Bíblia que nós. Eles têm a mesma oportunidade de orar diante do mesmo Deus que nós temos oportunidade. A gente estava vendo o musical da Rua Azusa, um avivamento absurdo que aconteceu. Eu acredito que naquele avivamento não tinha nenhuma pregação, porque já tinha tido tanto derramar de lágrimas, de clamores, e até mesmo da palavra de Deus sobre aquelas pessoas, que quando o Espírito Santo veio, aquilo foi um ato que revolucionou o lugar. Não foi a vida do Seymour só, não foi a vida de um ícone do movimento, mas foram todas as pessoas, inclusive as que passavam fora. É aquela ideia de que o poder de Deus está aqui, e as pessoas tinham curiosidade, o que está acontecendo naquele lugar? E de repente as pessoas vão naquele lugar, ninguém falou com elas, elas já começam a chorar. Isso é poder de Deus, irmãos, por meio de vidas de oração. Assim, se não for para ser igreja desse tipo, nem seja, cara. Não é? Vai curtir seu drink, vai ficar lá na praia tomando água de coco, espera vir o julgamento. A gente precisa ansiar por esse mover de Deus no nosso meio. Ele não aconteceu num ponto específico da história, para virar só exemplo, mas para, talvez, ser uma parábola do que nós temos que viver hoje nos nossos tempos. A prostituição está aumentando. O número de famílias destruídas está aumentando. O número de pessoas que estão aí se perdendo em drogas está aumentando. Eu acho engraçado, se você começar a estudar sobre o homem, você vê que o homem acha que ele está evoluindo. Ao longo da história, veio o iluminismo. Agora a razão, o homem no centro, vamos matar Deus. E por aí vai. E o homem está cada vez se afastando mais de Deus. Mas isso aqui é bíblico. E a igreja vai fazer o quê? Deixa eles se danarem, porque um dia Jesus vai voltar e vai me buscar. Maranata, a hora vem Jesus. Não, irmãos. A igreja está aqui para orar e falar, Senhor, nos dá poder, nos dá ousadia, nos dá uma vida de santidade. Não só eu, mas todos nós. Agora imagina toda igreja tendo esse movimento. Não interessa o tamanho da igreja, não interessa se tem PowerPoint, não interessa se tem 10 mil instrumentos num palco, orquestra, não interessa. Mas corações que estão buscando uma vida de oração verdadeira diante de Deus, para ver esse poder, para ver essa eficácia do Evangelho. O Evangelho transformou nações, irmãos. Vai pesquisar. Os caras falam no mundo assim, cristão é tudo ignorante, não estuda. Ele que não estuda, ele que não sabe o que o Evangelho fez no mundo. Se não fosse a igreja no mundo, irmãos, muita coisa boa não existiria hoje, porque é plano de Deus. Aí você fala, a igreja fez muitas coisas ruins. Sim, no contexto histórico, sim. Mas eu te pergunto, aquilo era igreja? De fato, aquilo era igreja? Ou era um movimento religioso? Nós estávamos pesquisando essa questão da Rua Azusa. Foi um movimento que teve a ver com uma resposta, vamos dizer assim, ao racismo, porque o William Seymour, ele era negro, e ele não fazia acepção de pessoas. Tanto é que os primeiros assembleianos que vieram para o Brasil são da Suécia, se eu não me engano. Então, o movimento da Rua Azusa não era só de negros, mas era um movimento que começou e abraçou, além de uma divisão que existia na época. Só que existia o famoso KKK, né? Não é a risadinha que você dá no seu WhatsApp, mas era um movimento racial complicadíssimo que matava os negros e caçava as pessoas. E sabe qual que era a base desse movimento? Ele está classificado como um movimento protestante. Você já viu os caras com o capuz branco, com a cruz queimando? O cara falou, movimento protestante, cara. Eu te pergunto, isso é igreja? Não é igreja. Melhor ficar lá nos caixotinhos com o William Seymour, talvez sofrer perseguição, do que ficar classificado com um grupo que está fazendo completamente o que o Satanás quer, não o que Deus quer. Então, irmãos, eu estou falando isso, dando essa viajada, porque os discípulos em Atos, eles entenderam isso. Nós precisamos nos unir, mas essa unidade não vem de nós, ela vem do alto. E quando o Espírito Santo veio sobre a igreja, eles saíram pregando, eles não ficaram mais com picuinha, irmãos.
Eles não ficaram discutindo quem que é o chefe, quem que vai sentar à direita, quem que vai ficar à esquerda, quem que é o líder, quem que é isso, quem que é aquilo. Eles foram pregar o evangelho com poder. Mas eles tinham uma vida de oração, como nós falamos na mensagem passada. E viver uma vida que tem como fonte a oração, ou seja, intimidade com Deus, para poder ter o mover da presença de Deus no nosso meio. A gente quer a presença de Deus, irmãos. A gente anseia por ver curas e milagres aqui. A gente anseia por ver pessoas sendo convertidas, por pessoas se arrependendo. Mas a gente não está disposto a pagar o preço que é necessário. A vida de oração, irmãos, ela é uma vida que exige algo de nós. Ao mesmo tempo que a oração é simples, você pode estar no seu banho orando a Deus. Você pode estar no seu carro, vindo para a igreja, indo para o trabalho. Você tem acesso a Deus em oração. Mas não é só esse tipo de oração que eu estou falando. Uma igreja que ela é orientada pelo avivamento de Deus, irmãos, ela não vai ser orientada por eventos, por atividades, por coisas que exigem o esforço humano. É joelho no chão e Bíblia. Eu sinto saudades desse tipo de igreja. Coisa simples. Coisa que produz. Não é aquele negócio que você vai cavando, cavando, cavando e nunca vem nada. Porque isso é esforço humano. Agora, quando Deus derrama e direciona, você vai e você vê o poder de Deus. A gente fica extasiado, não é verdade? Eu lembro que no teatro teve uma cena que a mulher saiu da igreja e jogou a bengala no chão, assim, tipo, ela foi curada. Imagina. Quanto não tem sido gasto nos médicos, nos psicólogos, nos psiquiatras. E a igreja tem poder, irmãos. Mas a gente não sabe lidar com isso. É uma coisa que a gente tem que aprender. Aí ele fala uma coisa interessante, é que oração feita com fé e oração de justo. Isso tem a ver com a nossa vida pessoal, irmãos. Ele fala, a oração que é feita com fé curará o enfermo, né, ou levantará o enfermo. E a oração de um justo ela é poderosa e eficaz. Isso tem a ver com a nossa vida com Jesus. O poder não vem de nós. E sabe o que eu me enganava mais? Eu achava que a pessoa tinha que orar muito para ela ser espiritual. Só assim, não é isso? É e não é. Porque não significa que você fazer uma oração mecânica, uma oração que não foi do coração, que isso está sendo contado para você ter uma vida de oração. O que você está querendo dizer com isso? Está se enrolando? Não. Várias vezes nós nos perguntamos sobre a nossa reunião de oração aqui, não é verdade? Cara, às vezes tinha 3, 4 pessoas. Não tem essa multidão que tem aqui. Eu não estou dizendo que quem não estava aqui não tinha interesse de estar. Mas estou dizendo, aqueles que se reuniam aqui, até aqueles que vinham orar, muitas vezes tinha aquela sensação, ué, eu saí daqui, o que aconteceu? Ou só eu de novo tive essa sensação? Mas teve vezes também que eu saí daqui, fiquei encucado, fiquei a semana inteira pensando no que nós tínhamos visto aqui, do que as pessoas testemunharam aqui, de trechos bíblicos que foram ministrados. Então essa oração, irmãos, ela não tem a ver só com a quantidade de palavras que você está falando para Deus, mas ela tem a ver com a sua vida. Uma pessoa ora da forma como ela vive. Então não são só por palavras. Se for por palavras, um cara que estuda, ele tem muito mais condições de orar diante de Deus de uma forma bela do que uma senhorinha que não tem estudo. Aí põe os dois de joelho para ver o que acontece. Eu lembro no seminário, às vezes a gente ia orar, e aí a minha oração era bem, como dizem, né, macarrônica, assim, um negócio bem padrão. E tinha gente lá que orava de uma forma que eu falei, é melhor eu me retirar daqui e tentar aprender a orar diante de Deus do que passar essa vergonha que eu passei. Pessoas que têm intimidade com Deus. Uma vez a Juliana, eu queria trazer um dia ela aqui na POM, todo mundo ia gostar muito dessa menina. Eu já falei dela algumas vezes, ela ia ser freira. E lendo a Bíblia, ela começou a entrar em conflito e falou, o que nós praticamos aqui não é o que a Bíblia diz. E uma freira mais velha falou para ela, você está certa, você não pertence a este lugar. E ela saiu de lá e realmente essa menina é uma menina de Deus. E quando ela, uma vez pegou um violãozinho e cantou uma música, a sala inteira começou a chorar. Ela não era do louvor, né? A equipe do louvor lá, todo mundo se achando. Ela não era do louvor. Ela nunca foi lá na frente falar nada. Ela nunca teve uma exposição. Mas aí você vê, aquilo lá me tocou até hoje. É como se eu faço assim, igreja, eu tenho uma música para cantar para vocês. Eles falam, Alberto vai cantar? Sim, eu vou pegar o violão e vou cantar uma música. Aí eu começo a falar as primeiras frases, daqui a pouco todo mundo começa a chorar. É a presença de Deus, não é a Juliana. Tanto é que tem professores lá que são muito mais velhos de caminhada com Cristo, que já estiveram em muitos congressos,
inclusive do Diante do Trono, participam da reunião de intercessão, mas não tem esse negócio que atinge no coração. Isso me intriga, irmãos. Eu falo, não é possível. É igual eu falei do Billy Graham, né? O cara pregou 20 minutos, cara. Eu queria me converter de novo ali naquele momento. Eu falo, é isso. Eu precisava ouvir isso. E, de repente, a gente prega, se você for contar no ano, né? Quantas horas você já me ouviu pregando, você fala, cara, o que eu mudei na minha vida? Então, são coisas que começam a mexer com a gente. Você começa a ponderar. Onde está a eficiência? Onde está o poder da nossa vida? Por isso que eu disse, uma pessoa ora da forma como ela vive. Se você não vive com Cristo, se você não liga para Cristo, quando você estiver diante do momento de oração, você vai achar aquilo chato, você não vai ter o que falar, você não tem como reconhecer a grandeza de Deus. Mas se você tem cultivado a sua vida com Cristo, você reconhece a obra que Ele fez por você, pela morte substitutiva, era para ser você no lugar dele. E você reconhece isso, você começa a orar, você pode estar com o problema que for, se você olhar para esse ângulo, você vai começar a louvar. A oração vai ser diferente. E isso traz um impacto muito grande. Eu acredito, irmãos, que a arma que o inimigo mais usa é realmente falar assim, cristãos, não precisa orar. Nem ler a Bíblia, isso é inútil. Vocês têm que montar uma banda, gravar um CD, sair por aí ministrando em todas as igrejas. Vocês têm que fazer um grupo de teatro muito grande que vai em todos os lugares do mundo. Vocês têm que... Cara, atividade. E a gente não para fazer o mais importante. Jesus falou, não saiam daí até que seja derramado o poder do alto. Eu sei que quanto mais de Cristo, irmãos, mais poder nós vamos ter na nossa vida de oração. É necessário ter a revelação de quem Cristo é. O pastor, uma época, pregou sobre Cristo vivo. Igrejas se reúnem como igreja e ainda consideram Cristo como aquele que sofreu na cruz e está preso no madeiro. Não consideram que Ele ressuscitou. Não oram com ousadia. Não oram com poder, não oram com convicção, porque Cristo ainda está morto. É uma diferença enorme, irmãos. Aí ele fala assim, em nome do Senhor, oração feita com fé, perdão de pecados, confissão. Isso aqui é o que a gente devia implantar na nossa vida familiar, na nossa vida como igreja. A gente fala, vamos fazer um treinamento para líderes, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos melhorar a célula, vamos melhorar o grupo de louvor, mas a gente nunca fala de vamos confessar os nossos pecados uns aos outros. Vamos ter uma oração agora feita com fé, com convicção de que Deus vai responder. Vamos nos juntar aqui, vamos orar para quem está enfermo. É um mover diferente. E aí ele fala a oração de um justo, né? Eu fiquei incomodado, eu falei, o que quer dizer oração de um justo? Quem é justo aqui, irmãos? Você é justo para orar diante de Deus? Cristo nos justifica, amém? Nós somos justos, considerados justos pelo que Cristo fez por nós. Mas justo, sabe o que significa? Alguém que é como deveria ser. Deus nos criou para ser justos, para a justiça de Deus habitar em nós. Mas por conta do pecado nós perdemos isso. Então nós somos considerados injustos, ou seja, ímpios. E quando Deus fala, a oração de um justo é poderosa e eficaz, você tem duas formas de olhar. Eu não sou justo, então nem adianta orar porque não tem poder nenhum. Ou você vai falar, o Senhor redimiu a minha vida. E a justiça foi me dada por meio de Cristo. Então a minha oração, ela é poderosa e é eficaz. Outra coisa, sabe o que é, irmãos, da oração? Falando aqui brevemente, tentando ser rápido. A gente às vezes não gosta de orar e não investe muito tempo nisso, porque a gente não tem um retorno. O que eu quero dizer como retorno? Hoje em dia você pega o seu, FaceTime, você fala com o cara que está no Japão. Você bate lá, você vê a cara do maluco ali. Você conversa com ele em tempo real. Você tem uma resposta. E a gente não se aventura em oração porque a gente acha que não tem uma resposta imediata. Mas, na verdade, em todo momento que a gente sai de oração, Deus revela como é que está o nosso coração. Isso é um raio-x, cara. Você está diante de Deus, Ele conhece tudo da sua vida. Ele conhece teus pensamentos, Ele conhece o que você vai falar. Ele conhece toda a sua história. Ele conhece coisas que você ainda não conhece. Isso deveria nos colocar de joelhos e falar, Deus, revela isso tudo que o Senhor tem a respeito da sua pessoa para mim. Eu quero te conhecer mais, Deus. E por mais que Ele revele coisas a respeito dele, mais Ele tem para revelar.
E eu fico pensando, Deus, por que a gente perde tanto tempo e não gasta esse tempo em oração? Eu estou falando, irmãos, isso é um desafio para mim como ministro. Porque às vezes a gente acha que orar é perder tempo. Não, vamos fazer, cara, o tempo está passando. A gente quer ser ativo. E muitas vezes falaram sobre o machadinho, né, que não está afiado. Você fica batendo, não vai derrubar nada. Faz só se cansar. Então, Jesus nos justificou, e mesmo que a gente não tenha essa justiça em nós, nós podemos ser considerados justos por meio do sacrifício de Cristo. Isso é muito poderoso. E aí nós temos essa dinâmica no corpo. Porque o meu irmão também é justo, você é justo, eu sou justo, diante de Cristo, então nós podemos orar, imagina quanto poder, quanta eficácia na nossa oração. Aí você fala assim, cara, não, mas eu sou um ser humano comum, cheio de erros. Aí o Tiago, ele vai na veia, ele fala assim, ó, Elias era humano como nós. Lembra que nós pregamos sobre Elias? Eu acho que o pastor ele tem uma visão mais positiva do Elias do que eu. E eu ouvi ele compartilhando, eu comecei a pensar, acho que eu tenho que fazer as pazes com Elias, né? Porque eu sempre achei ele muito assim, o cara se acha, daqui a pouco não deu certo, não foi do jeito dele, então ele fica em depressão, fica bravo com Deus. Mas o pastor falou uma coisa que é verdade, ele falou assim, Elias fez tudo aquilo com expectativa de que Deus ia agir de uma forma que não foi. E ele se frustrou e se viu limitado. É diferente, né, as perspectivas a respeito do Elias. Mas Tiago, ele é muito certeiro, ele fala, Elias era humano como eu e como você. E ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra produziu seus frutos. Eu vou tentar ser breve nesse ponto, irmãos, porque a gente já falou sobre a vida do Elias, mas a primeira coisa que Tiago está falando assim, ó, não tem desculpa para você não cultivar uma vida de oração com poder, porque você também é homem, humano, limitado, assim como Elias. Mas Elias é uma figura que todos nós, como cristãos ou judeus, admiram. Não é verdade? Você fala assim, ó, pensa em poder. Você fala, pô, Elias, Eliseu. Você pensa no Eliseu, mas quem foi o cara que treinou ele foi o Elias. E você fala, cara, quem treinou Elias? De onde que veio esse infeliz? Como é que ele fazia tantas coisas? E como é que ele manifestava o poder de uma forma impressionante? Fala para o pentecostal no Elias, ele já começa a rodopiar, né? Sai dando pulo, glória, porque o Elias representa o poder de Deus aqui na terra. E ele era um homem como nós, humano como nós. Isso tem que nos incentivar, irmãos, a mergulhar numa vida de oração. Deus, se o Senhor respondeu para Elias que era humano como eu sou, o Senhor pode responder para mim. E sabe por que eu gosto que ele fala do exemplo da chuva? Ele não falou aqui, né? Elias orou e destruiu o altar lá e tal. Não, ele não fala sobre isso, ele fala sobre chuva. Porque a chuva depende de Deus, certo? E eu lembro que eu estava no sertão e nós orávamos por chuva. Todo mundo passava e achava a gente louco. Falei, meu, é a pior seca dos últimos 50 anos. Eu confesso que muitas vezes o pastor Raoni era tão insistente em orar, que eu falava assim, mano, esse cara não aprendeu ainda, cara, é a vontade de Deus estar assim, o povo deve estar em pecado, tem que confessar. Não adianta ficar orando, cara, esses caras têm que se arrepender e tal. E aí um dia, quando choveu, eu falei, meu Deus, é a glória de Deus nesse lugar. E passou 2, 3 dias, estava tudo verde. E o ribeiro que estava seco estava cheio, não dava nem para... Dava para nadar no ribeiro, que antes você andava e ia até o meio. Eu tenho foto, irmãos. Então isso é maravilhoso. Você fala, caramba, orou por chuva. E tem gente orando lá no Nordeste por chuva, tem gente que vai na África e ora por chuva. Pode ser uma forma de manifestar o poder de Deus para o povo. Mas a gente fala assim, graças te damos por esse alimento, Senhor. Obrigado, em nome de Jesus, amém. Me abençoa nesse dia de trabalho, Senhor, em nome de Jesus, amém. Senhor, abre aquela porta de trabalho para mim, em nome de Jesus, amém. A vida de oração, irmãos. Ele fala que Elias orou fervorosamente. Eu já falei isso uma vez também numa pregação, mas vale para essa passagem aqui sobre alguém que é humano como nós e orou, né, com insistência. Quando eu descobri que Isaac orou, acho que em torno de 20 anos, para que pudesse ter filho, porque fala assim, Isaac orou e Deus abençoou, né, abriu o ventre e tal, e nasceu os dois pequenininhos lá. Mas fala 20 anos orando, anos e anos orando diante de Deus, com insistência. E você vê na Bíblia quantos exemplos de pessoas que não tinham condições de ter filhos e têm, de milagres que não podiam acontecer e aconteceram. E é o mesmo acesso, irmãos, isso que é interessante. Ele não é só humano como nós, mas ele tem acesso ao mesmo Espírito que nós temos. E ele tem a mesma ferramenta que eu e você nós temos, que é a oração.
Eu acho que muitos de nós, por mais que a gente tente ser correto na nossa vida cristã, um dia a gente vai chegar diante de Deus e vai ver tudo que a gente podia ter desfrutado dele aqui na terra. Porque fala que a vida eterna é conhecer o Senhor Jesus e o Pai. E nós poderíamos já desde antes começar a conhecer de uma forma que nós nem imaginávamos. De andar com Ele, de ter uma direção muito específica em oração das coisas que Ele quer que a gente faça. E parece que muitos cristãos vão esperando só chegar ao céu. Alguns falam como Elias, né? Deus me leva, preciso morrer agora, porque não tem mais chance. Me leva antes que não sei o quê. Mas essa vida é uma vida que Deus está tratando. Elias não começou do nada assim, né? Mas ele foi desenvolvendo isso. É muito interessante. Então, irmãos, se ele era humano, orou e aconteceu, por que isso não poderia acontecer por meio de você, por meio de mim, por meio de uma criança? Não é verdade? Eu fiz uma anotação aqui, irmãos, que a diferença é que Elias, ele vivia com Deus. E naquele momento que ele ficou frustrado e realmente ficou abatido, ainda assim ele não conseguia se livrar de Deus. Até porque Deus foi ao encontro dele. E esse é o resultado de uma caminhada íntima com Deus, irmãos. Agora, como se constrói a intimidade? Quando a gente junta os casais para aconselhar sobre o casamento, eu já estou ligado em 2 problemas que tem no casamento, né? Um é na área financeira, que eles só vão descobrir quando casa, porque cada um lida de dinheiro de alguma forma, e outra é a comunicação. Aí você vai falando para os casaizinhos lá, tudo bonitinho, né? Eles, não, eu sei, você não sabe nada, cara. Se você soubesse, você já estaria se preparando, porque quando você botar o anel do dedo, isso vai aparecer e você não vai saber lidar. Porque um acha assim, igual, recentemente eu fiz o aconselhamento de um casal, e ele falou assim, não, ela quer brigar comigo, mas eu não brigo. Eu fico quieto e não falo nada, só que isso a mulher fica mais irritada. Ele falou, mas depois passa um tempo, ela entende que foi bom a gente não ter conversado e a gente se acerta. Eu falei, calma, quando for no casamento, você vai ficar quieto uma vez, 2, 3, 4, daqui a pouco ela vai estar voando, dando uma voadora no seu peito. Porque a mulher quer conversar, ela quer informação, ela tem necessidade de detalhes. Não é verdade, mulheres? Como foi seu dia? Foi ótimo, foi bom, foi legal. Você não está falando com seu amigo. Irmãos, vai se preparando aí. Mas eu vejo a inocência, né, daquele casal. Não, é assim que funciona, está tudo certo. Não, irmãos, comunicação. É uma das coisas que o homem perdeu quando entrou o pecado. Adão tinha acesso a Deus. Ele tinha acesso à sua esposa, mas nem comunicou com a esposa direito. Né? Já pensou, ele fala assim, não, Eva, peraí, isso aí está errado. Não, sei lá, acho que ela botou na boca dele e já mordeu, né? Não teve um contato, uma conversa, um diálogo. Então, a comunicação é muito importante, irmãos, e oração tem a ver com comunicação. Mas a comunicação, ela não é só verbal. Isso é interessante também, porque na nossa oração, às vezes, tem pessoas que não vão falar muitas coisas diante de Deus, mas elas sentem um toque especial de Deus, porque ela tem um coração aberto para o Senhor. Enquanto que tem o outro que é igual o fariseuzão, né? Falando um monte de coisa, tudo que ele faz, tudo que ele pode, mas ele não ouve Deus. Então, irmãos, esse primeiro ponto foi exatamente para incentivar a ter essa vida, cultivar essa vida de oração, porque ela precisa ser aprendida, ela precisa ser trabalhada, ela precisa ser desenvolvida. Ela não vai vir porque o ministro orou depois do culto e você recebeu uma vida especial de oração. É uma coisa que cada um tem que perseguir individualmente. Tem que ser um desejo do nosso coração, estar na presença do Senhor, viver na presença do Senhor. Amém? Então, minha oração é que a gente consiga aspirar por essa vida de uma oração eficaz e poderosa. Para concluir, irmãos, eu vou usar até o ponto 2, porque esse ponto é muito importante na parte da oração. Tiago, ele fala, meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembre-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Lembra que nós falamos sobre o ministério da reconciliação? É exatamente isso, irmãos. O Tiago está nos ensinando que nós temos esse dever de trazer o irmão de volta, daquele que se desviou da verdade. Não é só para proclamar o Evangelho?
Não, irmãos, às vezes nós, como irmãos em Cristo, nós podemos nos desviar da verdade. E ele fala que se você for lá e trouxer esse irmão de volta, é como se você estivesse convertendo ele do seu erro. E ele vai ser salvo. Esse é um cuidado mútuo, irmãos. Existe um perigo de nós nos desviarmos da verdade. Hebreus 2:1 fala: por essa razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. É muito triste, irmãos, quando você caminha com um cara 5, 6, 10, 15 anos, e você vê que hoje o cara não quer mais saber de Deus. E o pior, ele já andou tanto com Deus, ou já esteve tanto no nosso meio, no meio da igreja, no ministério, que ele acha que ele sabe tudo. Então, tudo que você vai falar, ele refuta. E aí você fala assim, irmãos, como é que nós vamos alcançar esse cara? Oração. Por isso que Tiago, aqui nesse ponto final, apela dessa forma. Converter um pecador de seu erro, salva a vida da pessoa e promove esse perdão de muitos pecados. Eu quero que vocês percebam esse termo, irmãos. Ali, ó, converte. Converte o irmão. Você fala assim, não, mas eu já sou convertido. Isso aqui mostra que a gente tem que ficar ligado. Porque em qualquer momento, se você não estiver na palavra de Deus, você pode estar desviado da verdade. E uma vez desviado da verdade, nós estamos no erro. Então nós precisamos nos converter. E aqui existe um trabalho do corpo de Cristo, de ir atrás dessa pessoa, restaurar essa pessoa, orar com essa pessoa. Nós temos muitos exemplos aqui, irmãos, aqui dentro. Eu começo a olhar para alguns rostinhos, eu sei. Por meio da oração, a pessoa voltou a ter uma vida com Deus. Por meio de um irmão, recebeu um fortalecimento. Por meio de um grupo, ele conseguiu confessar alguma coisa e o coração ficou mais leve. Não é só leve para você ter a consciência tranquila, mas para você realmente sentir o poder de Deus no meio da igreja. Esse termo, converter, irmãos, como crente, nós precisamos nos converter do erro do nosso caminho. Não permaneça no erro. Se arrependa e volte para o Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque o pecado, ele é pior do que uma interferência na comunicação. Ele bloqueia a nossa comunicação com Deus. E eu acho que eu tenho entendido isso. Porque quando o Espírito Santo trabalha na nossa vida, nós estamos sendo santificados. Nós estamos mais parecidos com Cristo. E o poder de Deus se manifesta de uma forma completamente diferente. Uma das evidências do arrependimento do avivamento na Rua Azul era arrependimento. Hoje a gente vê um monte de gente conduzindo a igreja que não se arrepende de nada que faz. Está errado, irmãos. Isso não é evangelho. Evangelho tem que passar pelo arrependimento. Reconhecer, Senhor, eu sou um pecador. E a tua graça está sobre mim, Deus. E não ficar vivendo, murmurando, triste por causa do pecado, mas entender a obra de Cristo e se levantar como se levantou Elias no meio da geração, para orar, para interceder, para que a vontade de Deus fosse feita e não a nossa. Então, incentivar a orar ao Senhor e se envolver na proclamação das boas novas. Não adianta nada, a gente fala, vamos aumentar a igreja, vamos evangelizar. Aí sai 10, entrou 5. Aí depois sai mais 3, entra mais 10. E fica nisso, irmãos. Esse não é o papel da igreja. O papel da igreja é firmar vidas na rocha, que é Cristo. Ensinar eles a andarem no caminho do Senhor, que é a palavra de Deus. Se desviar da verdade, irmos até lá e conduzir de volta, falar, se arrependa, você precisa se converter ao Senhor, larga os seus maus caminhos, que foi o que nós falamos em Crônicas. Se humilhar, orar, e se apresentar diante de Deus, buscar a face e abandonar os maus caminhos. Irmãos, isso Deus nos capacita e nos dá poder quando nós cooperamos com Ele para chamar o perdido. Uma vida de oração, alguém que se lança em oração, ele não vai se sentir intimidado de proclamar o Evangelho, porque ele vive para Deus. E Deus vai colocar eles em situações onde ou ele fala, porque a vida dele já prega. E ele se alegra em viver para Deus. E ele experimenta o poder e a eficiência da oração dessa vida com Deus. Para finalizar, para nós irmos para a ceia, eu gostaria de ler Salmo 66, do 16 ao 20.
Se você puder abrir na sua Bíblia, Salmo 66, 16 a 20. Eu estava fazendo meu devocional, e aí eu encontrei esse salmo, eu falei assim, eu vou terminar a mensagem com esse salmo. Acho que eu vou até pegar minha Bíblia para ler aqui. Salmo 66. Aí o título do salmo é Louvor a Deus pelas suas grandes obras, né? Nós vamos ler do 16 ao 20. Ele fala assim, ó, todos vós que temeis a Deus, vinde e ouvi, e eu contarei o que ele tem feito por mim. A ele clamei com minha boca, e ele foi exaltado pela minha língua. Se eu tivesse guardado o pecado no coração, o Senhor não me teria ouvido. Mas, na verdade, Deus me ouviu. Ele tem atendido à voz da minha oração. Bendito seja Deus, que não rejeitou minha oração e nem afastou de mim o seu amor. É exatamente isso, irmãos. Nós falamos desde lá de quando você vê o irmão em pecado, confesse os pecados uns aos outros para serem curados, orem uns pelos outros. E aqui você vê o salmista falando, se eu tivesse guardado, acalentado o pecado no meu coração, o Senhor não teria me ouvido. Mas Ele me ouviu e deu atenção à minha oração. O Senhor ouve a nossa oração, irmãos. Então, nesse momento, nós vamos, se o pessoal puder me ajudar aqui com os elementos da ceia, nós vamos aproveitar esse tempo da ceia para estarmos juntos em oração, buscando a presença de Deus e permitindo que o poder do Espírito Santo venha nos encher, amém? Podem distribuir os elementos. Amém. Gostaria de ler aqui o trecho de Mateus 26. Ele diz, enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando um cálice, rendeu graças e o deu a eles, dizendo, bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos, para perdão dos pecados.
Esse é o momento da ceia do Senhor e nós vamos celebrar essa ceia, mas antes vamos ter um tempo de oração, onde você pode entrar diante de Deus, apresentar o seu clamor, apresentar alguma situação, ou até mesmo a situação do seu coração, e que o Senhor fale e ministre a cada um de nós. Depois nós vamos cear juntos. Nós somos gratos a Ti, Senhor, porque o Senhor estava conosco desde quando nós fomos concebidos no ventre da nossa mãe. O Senhor já tinha planejado a respeito da vida de cada um de nós, Deus. E nós somos gratos, Deus, porque o Senhor até então tem dado muitos argumentos, Deus, para nós olharmos para Ti, sabendo que o Senhor é bom, sabendo a respeito da Tua misericórdia e da Tua graça que o Senhor derrama para cada um que o Senhor chamou para si, Deus. Esse momento da ceia é um momento muito especial, onde nós, juntos com todos os irmãos, nós fazemos memória a respeito do Teu corpo, que foi dado em nosso favor ali na cruz. O Senhor realmente deu a vida por nós. Quando nós ainda éramos pecadores, o Senhor morreu em nosso favor. E o Senhor foi até o fim. Foi pregado naquela cruz. E deu a sua vida em favor de muitos. Isso é representado pelo pão, por esse biscoito que nós temos aqui. E nós queremos ser gratos a Ti, Deus, por ter dado a vida por nós. Que nós possamos juntos celebrar essa ceia, comendo desse pão, que é o corpo de Cristo. Senhor, nós somos gratos também porque na cruz, ao ser derramado o Seu sangue, esse sangue que nos limpa, nos purifica de todo pecado, de toda iniquidade, Senhor Jesus. É esse sangue que nos aproxima do Deus Santo, do Pai, daquele a qual nós demos as nossas costas. É o sangue da nova aliança. Uma aliança não pautada na lei, mas na Tua obra de salvação, Jesus. E o Senhor nos redimiu. Esse sangue nos purificou, limpou o nosso coração. E com o coração limpo, nós podemos ver a Deus. A nova aliança nos permite entrar na presença do Pai e celebrar a vitória que o Senhor conquistou para nós na cruz. Nós queremos orar, Deus, para que esse sangue, representado aqui por esse cálice, ele venha trazer cura sobre o Teu corpo. Venha trazer cura sobre cada irmão que está aqui, sobre cada vida que está aqui neste lugar. Que haja, Senhor, arrependimento. Que haja, Senhor, contrição por causa do pecado, porque foi o pecado que Te levou até essa cruz, até o Calvário. Que o nosso coração seja sempre agradecido por essa obra. Que o Espírito Santo opere em nós com muita gratidão pelo que o Senhor fez em nosso favor.
Vamos tomar do cálice do Senhor juntos. Gostaria de convocar a igreja para ficar um pouco em pé. Vamos ter um tempo de oração, amém? Que não seja uma oração conduzida só por mim, que estou com o microfone, mas que o corpo de Cristo ore junto, pela presença de Deus. Senhor, nós temos desejo de encontrar com o Senhor. Nessa tarde nós estamos aqui, Senhor, sendo gratos pelo Teu sacrifício, porque o Senhor está presente nesse lugar. Nós cremos que o Senhor ressuscitou, Deus, e o Senhor não abandona o Teu povo. Nós queremos orar, Deus, pedindo que o nosso coração venha se converter dos maus caminhos, Senhor. Nós queremos olhar para Ti em todo o tempo. Queremos confiar no Senhor, no poder do Teu braço, no poder que há no nome de Jesus, que pode promover, Senhor, um avivamento em nós. Ressuscita, Senhor, e desperta cada um de nós. Queremos ter uma vida de oração. Queremos aprender a orar, Senhor, como Elias orou, fervorosamente, intensamente, Senhor. Porque nós oramos sendo capacitados pelo Espírito de Deus. O Espírito que estava em Cristo, o Espírito que estava em Elias, é o mesmo Espírito que está sobre a igreja do Senhor hoje. E nós queremos orar, Senhor, crendo no Seu nome, crendo no Teu poder, crendo na operação do Espírito Santo no corpo de Cristo. Fortalece quem está fraco, Senhor. Fortalece cada coração, Senhor Jesus. Nos levanta, Senhor, no meio dessa geração para viver de uma forma diferente. Para viver de acordo com a Tua palavra, sem se desviar para a esquerda ou para a direita, Senhor. Trabalha em nós a santidade, ainda que isso custe um preço, ainda que isso exija de nós algo, Senhor. Nós queremos andar na Tua palavra. Nós queremos ser guiado e orientado por Ti, Senhor. Levanta os jovens dessa igreja, levanta cada pai de família, cada mãe, cada criança, Senhor. Levanta cada um aqui para brilhar a Tua luz neste mundo perdido, nesse mundo de trevas. O Senhor nos deu o ministério da reconciliação, Senhor. E nós queremos apresentar diante do Senhor pessoas que têm estado longe do Senhor. Antes nos inclinamos a Ti, Senhor. Crendo que é o Senhor que cura a nossa vida. É o Senhor que nos levanta, é o Senhor que nos restaura. Para abençoar essas vidas, Senhor, que estão longe. Para alcançar o que está perdido. Vem sobre nós, Senhor. Age na igreja, Senhor. Nós cremos em Ti, Deus. Nós cremos que o Senhor quebra todos os grilhões. Nós cremos que o Senhor se faz presente quando 2 ou mais estão reunidos em Teu nome. Nós cremos no Teu poder, Senhor. Nos ensina a orar mais, nos ensina a orar com mais intensidade, nos ensina a orar com mais constância, nos ensina a orar com mais temor, nos ensina a orar, Senhor Jesus, considerando que o Senhor está vivo, que o Senhor ressuscitou, que o Senhor está acima de todo nome. O Seu nome tem poder, Jesus. Levanta pessoas aqui, Senhor Jesus, para fazer a Tua obra, ainda que custe a nossa vida, Senhor. Nos faz despertar, Senhor, desse mundo que consome a nossa vida com prazeres, com bens, com promessas, com títulos, e nos faz entrar na Tua presença, Senhor, onde nós não somos nada, a não ser um pecador remido pelo Teu sangue, Jesus. Humilha-nos, Senhor, na Tua presença, Deus. Somos desejosos de Te encontrar, Senhor, nessa tarde, Senhor. Vem sobre nós, Senhor. Senhor, temos Tua presença, Senhor.
Trabalha em nós. Trabalha em nós, Senhor. A palavra de Deus em Isaías 59 diz o seguinte: a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido está surdo para que não possa ouvir. Mas as vossas maldades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que não os ouve. Esse trecho mostra para a gente, irmãos, que todos nós precisamos nos arrepender, precisamos confessar os nossos pecados, precisamos, de fato, ter o desejo no nosso coração de ser purificado por Deus, pelo seu Espírito. Eu sei que é algo que não acontece momentaneamente, mas o Espírito Santo está nos criando essa consciência. E eu gostaria de deixar esse um caminho para a igreja, buscar o arrependimento. Porque seguido do arrependimento, irmãos, vai vir o avivamento de Deus. Nós vamos ver a salvação de Deus. Nós vamos ser transformados, nós vamos andar de uma forma diferente. O Senhor está nos encorajando nessa tarde, amém? Senhor, nós somos gratos a Ti. Nós Te louvamos. Nós queremos engrandecer o Teu nome por conta do perdão que há no nome de Jesus para todos os pecados que já foram cometidos, por aqueles que nós temos cometidos e por aqueles que o Senhor já sabe que nós seríamos capazes de cometer. Nós queremos orar, Senhor, para que a Tua igreja, de fato, se coloque de joelhos perante o Pai e clame por um arrependimento genuíno, verdadeiro, que haja uma purificação no nosso meio, que o nosso coração comece em cada um de nós, Deus, seja um templo santo onde o Senhor habita, que nós possamos cultivar uma vida de santidade no nosso quarto, nós com o Senhor individualmente, mas também quando nós nos unimos aqui no coletivo, a Tua presença se manifeste devido à ação do Espírito Santo em purificar cada coração, em transformar cada mente, em despertar cada vida para viver o Evangelho de uma forma completa e plena, Senhor. Nós somos desejosos de ver essa obra, Espírito Santo. Nós queremos assumir esse compromisso de orar todos os dias, para que o Senhor venha avivar, não só a Pão da Vida, mas todas as igrejas ao redor deste país, toda a sua igreja, Senhor, ao redor do mundo, seja em contexto de perseguição, seja, Senhor, em contexto de privação, ou até mesmo de prosperidade. Nós queremos orar para que o Senhor levante um povo forte, um povo que segue o Senhor, um povo que tem convicção, um povo que não se dobra perante as coisas deste mundo, mas que busca fazer a Tua vontade acima de tudo. Ainda que isso custe a nossa vida, Senhor. Nós somos peregrinos nessa terra, Senhor. Talvez a gente não vá ver isso acontecer, Senhor. Mas é o nosso desejo ver a Sua glória, Senhor, sendo espalhada por esses 4 cantos. É o nosso desejo, Senhor, ver pessoas sendo curadas, restauradas, famílias, Senhor, sendo unidas no Teu nome. Jovens abandonando o pecado, Senhor. Crianças profetizando, tendo visões e sonhos. É uma obra espiritual, é uma obra sobrenatural no nosso meio, Deus. Eu quero, Deus, me comprometer a orar por isso. Ainda que seja a futura geração, Senhor. Nós queremos orar para que o Senhor derrame com poder o Teu Espírito. Não queremos viver um cristianismo formal, Senhor. Nós queremos viver como os apóstolos viveram em Atos. Nos guia, Senhor. Dirige essa igreja, Senhor. Isso não é obra de homens. Eu agradeço por cada irmão que o Senhor levanta neste lugar. Pessoas que já têm orado, Senhor. Pessoas que talvez oraram tanto para chegar ao dia de hoje e nós estarmos fazendo essa oração. Eu oro por aqueles que têm sido suporte na vida de muitos irmãos. Eu oro por aqueles que têm dado conselho. Eu oro por aqueles que têm
sido um sustento, Deus, da tua obra aqui na terra, daqueles que se importam com vidas, daqueles que se dedicam a estudar a tua palavra para ensinar, daqueles que dedicam o seu tempo para ensinar crianças, daqueles que se dedicam, Deus, para fazer esse templo funcionar. Eu sou grato por cada pessoa, Deus, porque foi o Senhor que levantou esses irmãos. É o Senhor que levanta cada um aqui, Deus. Eu sei que o Senhor tem um chamado especial para cada um. Aviva-nos, Senhor. Levanta seus profetas, os seus evangelistas, os seus mestres, os seus pastores. Levanta as pessoas que estão dispostas a plantar igrejas. Levanta pessoas que estejam dispostas, Senhor, a ser a tua mão aqui na terra, Deus, a ser luz, a ser sal onde estiverem. Nós sabemos, Deus, que a obra no Senhor não é vã. Nós cremos em Ti, Jesus, e cremos que o Senhor está nos conduzindo para ser uma igreja gloriosa, uma igreja que o Senhor projetou para andar aqui na terra, Deus, até o Senhor retornar. Obrigado, Senhor. Somos gratos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém.